Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Nós vamos iniciar com uma definição física, uma definição empírica ou experimental de polaridade. Então nós temos aqui representados duas placas metálicas e moléculas dissolvidas no meio. Eu não estou representando as moléculas do solvente, apenas do soluto. E estas moléculas, representadas por cilindros, possuem duas extremidades. Uma com carga positiva e outra com carga negativa. Então elas estão dissolvidas num solvente que não foi representado, no meio de duas placas metálicas. Imagine agora que a gente vai carregar essas placas, uma com carga negativa, outra com carga positiva. As moléculas, então, elas vão se orientar no campo elétrico produzido por essas placas, com a extremidade positiva voltada para a placa negativa e as extremidades negativas voltadas para a placa positiva. Dessa forma, nós temos uma definição experimental de polaridade. Moléculas polares são aquelas que se orientam num campo elétrico. Vamos apresentar algumas noções da física sobre o que é um corpo neutro, um corpo eletrizado e um corpo neutro polarizado. Neste primeiro exemplo, nós temos um corpo neutro. Todo corpo é formado por átomos e, portanto, tem prótons que são positivos e elétrons que são negativos. Mas um corpo neutro tem o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Isto é, o número de prótons igual ao número de elétrons. Já num corpo eletrizado, ele vai ter mais cargas positivas ou negativas. Neste exemplo, imagina um cilindro de resina, de plástico, que foi atritado num pedaço de pano e ele ganhou elétrons. Neste exemplo, então, ele tem mais cargas negativas do que positivas e, portanto, trata-se de um corpo eletrizado negativamente, carregado negativamente. Mas existem corpos neutros, um pouquinho diferentes. Preste atenção neste caso, o número de cargas positivas é igual ao de cargas negativas. Mas se eu olhar na sua extremidade esquerda, eu vejo que tem mais elétrons do que prótons, mais cargas negativas do que positivas. E do lado direito, há mais cargas positivas do que negativas, pode contar. Portanto, ele tem um polo positivo e um polo negativo. Nós dizemos então que ele está polarizado, embora seja neutro, porque o número de cargas negativas é igual ao número de cargas positivas. E como um corpo neutro pode se polarizar? Imagine aqui que eu tenho um corpo metálico, portanto, condutor de corrente elétrica, as cargas elétricas podem se movimentar. E aqui um corpo eletrizado, um pedaço de plástico que foi atritado e está carregado com carga elétrica negativa. Vamos aproximar o corpo com carga negativa do outro que está neutro. Observe que ele empurrou as cargas negativas para o lado esquerdo. Agora, este corpo está polarizado. Esse tipo de polarização é denominado polarização por indução. Habitualmente, como se representa nos livros de física, de química, eventualmente, o corpo eletrizado é representado apenas com o excesso de cargas positivas de um lado, no polo positivo, e o excesso de cargas negativas no outro lado, no polo negativo. Há moléculas que são polarizadas. Um exemplo clássico, um experimento clássico é feito pegando-se um filete de água de uma torneira. Você abre a torneira, vai fechando bem devagarzinho até que fique um filete bem fino.
e aproxima desse filete de água um bastão de plástico que você eletrizou por atrito. Observa-se então que o filete de água é atraído pelo bastão independentemente dele estar positivo ou negativamente carregado. Vamos dar uma explicação para esse experimento. Imagine a molécula da água polarizada. Aqui nós representamos uma carga negativa no átomo de oxigênio e positiva nos átomos de hidrogênio. Essa minhoquinha aqui, a letra delta, ela é representada para mostrar que é uma pequena carga, não é uma carga completa como +1 do sódio no sal de cozinha, no cloreto de sódio, isto é, nos compostos iônicos, é uma carga menor. Então ela está caindo, aqui estaria a trajetória dela, ela vai passar próxima ao corpo eletrizado e aí ela vai sofrer duas ações. A região negativa da molécula da água sofre atração, enquanto que sua região positiva sofre repulsão. Com isso, ela vai rodar. É como as forças que agem num saca-rolha. A molécula de água, então, vai sofrer atração na sua região negativa, já que eu estou imaginando o corpo carregado positivamente, e repulsão da sua parte negativa. Ocorre que a atração será mais forte que a repulsão, porque agora a parte negativa está mais próxima. Quanto mais próximo, mais intensa é a força elétrica. Portanto, vai haver uma resultante, com a força de atração sendo mais intensa que a de repulsão, uma resultante para a direita, fazendo com que a molécula se desloque, com isso, o corpo d'água. Esse experimento está praticamente em todos os livros de química do Brasil, mas também da literatura internacional, está em testes de vestibulares, mas é bom avisar que no ano 2000 saiu um artigo muito importante no Journal of Chemical Education, dizendo que essa interpretação está errada. Eu não vou dar a interpretação que esses cientistas apresentaram, mas é bom saber que há discussão sobre isso. Bem, vamos para a química buscar uma explicação por que existem moléculas que são polares e outras que são apolares. Inicialmente, vamos rever o conceito de eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo de atrair elétrons compartilhados numa ligação química covalente. Então, imagine aqui uma ligação entre dois átomos A e B, um par de elétrons compartilhado. Se A for mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons para si, não a ponto de retirá-los do átomo B, o que configuraria uma ligação iônica. Ele fica apenas mais próximo do A. Então, nós podemos dizer que A é mais eletronegativo do que B. Numa fila de eletronegatividade, nós temos os ametais, aqui eu coloquei os mais importantes, como os mais eletronegativos. Eles formam a famosa filinha Von-Klebrishp. Fluoro, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, hidrogênio e fósforo. Observe que algumas eletronegatividades são iguais ou praticamente iguais entre alguns elementos. Depois vem toda a tabela periódica e os menos eletronegativos são os metais alcalinos e alcalinos terrosos. A eletronegatividade, portanto, cresce dos alcalinos para os halogênios, isto é, na tabela periódica ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, com exceção dos gases nobres, porque eles dificilmente fazem ligações químicas e a gente não define eletronegatividade para eles habitualmente. Note ainda que esta região dos elementos mais eletronegativos é onde encontramos o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, os mais eletronegativos. Vamos imaginar agora dois compostos, cloro e cloreto de hidrogênio, Cl2 e HCl. Vamos recordar da fila da eletronegatividade o Von-Klebrishp. No caso do cloro, ambos os átomos atraem igualmente o par de elétrons, eles são iguais. Já no HCl, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio,
Então o cloro atrai mais os elétrons para si, o par de elétrons compartilhado. Mas para a gente não ficar escrevendo bolinhas mais para a esquerda, mais para a direita, nós utilizamos um vetor, uma flechinha, né, representando um vetor. Esse vetor chama-se momento dipolo elétrico. Ele é colocado habitualmente do menos para o mais eletronegativo. Neste caso, do H para o cloro. E, portanto, nós temos, no caso do cloro, o vetor momento dipolo elétrico é zero. Ele é uma flechinha tão pequena que você não está vendo aí. Já o momento dipolo do HCl é diferente de zero, está representado por uma seta. Com isso, como o elétron é negativo, vai surgir uma pequena carga elétrica negativa no cloro e uma pequena carga positiva no hidrogênio, porque vai sobrar o núcleo positivo aqui. Onde a letra delta minúsculo, então, representa uma carga parcial, não é uma carga total como na ligação iônica, é uma pequena carga. Já na molécula do cloro, não vai ter carga, você não coloca minhoquinha, o delta, ou põe delta zero. Como esses átomos têm diferentes eletronegatividades, a ligação HCl é uma ligação covalente polar, já a ligação entre os átomos de cloro é uma ligação covalente apolar, sem polos. Fala, Milito, o que você sabe? Isso. Quando os átomos são do mesmo elemento, a ligação covalente é apolar, as cargas parciais são zero, enquanto que se os elementos são diferentes, eles têm eletronegatividades diferentes, embora a eletronegatividade seja praticamente igual. Mas com eletronegatividades diferentes, alguém vai ficar com carga positiva, outro com carga negativa. As cargas parciais são diferentes de zero. Tudo bem. Mas classificar ligação é diferente de classificar moléculas, porque moléculas têm muitas ligações. Quando eu tenho uma molécula, você tem que encontrar o vetor resultante, o momento dipolo elétrico resultante. Se ele for diferente de zero, a molécula é polar, e se ele for igual a zero, a molécula é apolar. Deixando aqui para recordar a fila das eletronegatividades, mostrando os 10 mais eletronegativos. Nós temos aqui a molécula da água do lado esquerdo, angular, e a molécula do gás carbônico linear do lado direito. Escrevemos os vetores polaridade, sempre do menos para o mais eletronegativo, do menos para o mais eletronegativo. Em ambos os casos, o oxigênio é o mais eletronegativo. Mas há uma grande diferença aqui. Dois vetores de mesmo módulo e direção em sentidos opostos têm resultante zero. Portanto, a molécula do gás carbônico do CO2 é apolar. Já no caso da água, a resultante pode ser encontrada pela regra do paralelogramo. E na diagonal está a resultante. Essa resultante claramente é diferente de zero. Portanto, a molécula da água tem momento dipolo resultante diferente de zero. Trata-se de uma molécula polar. Os átomos de oxigênio vão ter cargas parciais positivas, enquanto que o átomo de oxigênio vai ter carga parcial negativa. Mas como moléculas são neutras, neutro polarizado, alguns textos mais formais colocam duas minhocas negativas aqui. Por quê? Somando delta mais delta dá mais 2 delta menos 2 delta igual a zero. Mas não é essencial colocar esse 2 aí. Bem, é difícil para os alunos encontrar o vetor resultante. Ele já aprendeu um pouco em física, mas na química aparecem inclusive exemplos tridimensionais, em corpos tridimensionais, e os alunos têm dificuldade. Então eu vou mostrar os 3 casos onde o vetor resultante dá zero. Saindo desses casos, os vetores vão ser sempre diferentes de zero. No primeiro caso, eu tenho 2 vetores de mesmo módulo e direção,
mas sentidos opostos. Pode ser os dois do meio para a extremidade ou os dois da extremidade para o meio. Nesse caso, o momento dipolo resultante é igual a zero. E no exemplo que nós temos aqui, tem o berílio H2, hidreto de berílio. Já três vetores de mesmo módulo, mas dirigidos do centro para os vértices de um triângulo equilátero, ou contrário, os três dos vértices para o centro, também vão ter como resultante zero. Só para dar uma ideia do porquê, se eu pegar dois vetores quaisquer e encontrar a resultante desses dois vetores tem mesmo módulo e direção, mas sentido oposto do terceiro, portanto anulando o terceiro. A resultante destes dois, portanto, vai dar para cá e anula esse aqui sempre com resultante zero. E o quarto caso, onde o vetor resultante é igual a zero, trata-se daquele onde eu tenho quatro vetores dirigidos do centro para os vértices de um tetraedro regular, ou os quatro dos vértices para o centro. E só para ter uma ideia, se eu pegar a resultante de três quaisquer vetores, neste caso esse μr aqui, a resultante de 3 anula exatamente o vetor que restou, porque terá mesmo módulo e direção em sentidos opostos. Tirando esses três exemplos, gente, no ensino médio, as resultantes não vão ser zero e vai ficar fácil de ver que não são zero. E na próxima e emocionante aula, nós vamos estudar inúmeros exemplos aplicando-se essa teoria para prever a polaridade de moléculas. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e já sabem, né? Cuidem-se.